Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravar, o último livro da nossa sequência de estudos sobre os 7 livros e o fim. Já falamos sobre outros livros, e esses livros são os livros da redenção, que foi o primeiro livro, o livro da natureza humana, que foi o segundo livro, o terceiro livro, o livro da consciência, o quarto livro, o livro do pecado, quinto livro, o livro da lei do Senhor, o sexto livro, a lei da justiça, e hoje nós iremos falar sobre o livro da vida. Mas, antes de tudo, quero também agradecer a todos os amados que compartilharam, visualizando e também compartilhando com os amigos o nosso vídeo. Agradeço também os comentários, agradeço as pessoas que se envolveram na participação destes vídeos, e quero dizer a você, meu querido e amado irmão, amigo, amiga, que hoje nós estaremos encerrando esta série de estudos e em breve estaremos estamos sendo cobrados para falarmos do culto cristão e do culto espírita. E nós estaremos fazendo esses estudos, ainda não começamos, nós iremos postar algumas coisas para que você venha a entender um pouco sobre isso. Mas, desde já também, peço a vocês que fechem seus olhos e oremos antes de começarmos a iniciação de falarmos do livro da vida. Então, oremos assim. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradeço, Pai, pelas nossas vidas, pelas bênçãos, Senhor, que tem trago até nós através do Teu Santo Espírito, através do nome de Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Abra nosso entendimento, ó Deus, para que possamos, ó Pai, enxergarmos com os olhos espirituais e ouvir também com os ouvidos espirituais, Senhor. Ó Deus, a Tua voz, a Tua palavra. Ó Deus, usa-nos conforme a Tua vontade e que aqueles que assistirem, Senhor, este vídeo possam sentir o toque do Teu Santo Espírito e reconhecer, ó Pai, verdadeiramente que Cristo é o único Senhor e Salvador pessoal. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, E nós estaremos fazendo a leitura desse texto. Peço desculpa a vocês, porque demorei um pouquinho para postar, porque eu estou um pouco aventado. E peço a vocês que orem por mim, pela minha vida, pela vida da minha família. Orem pela obra de evangelização no mundo, orem pelos pastores, pelos presbíteros, por todos aqueles que estão pregando a palavra de Cristo. Assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse 20, versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, o seu nome foi lançado no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia também fala em Apocalipse 13, versículo 8, diz assim: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bem, meus irmãos, a Bíblia fala no capítulo 13, no versículo 8, no início, no capítulo 13, fala sobre a besta que subiu do mar. Mas o texto principal está no versículo 8, dizendo que todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida adorarão essa besta, adorarão o anticristo, adorarão o falso profeta e adorarão a Satanás. Eu quero dizer para você, meu amado, que nós estamos chegando ao fim. O fim está prestes. Nós temos visto imagens, postagens dentro da internet de pessoas cristãs, de pessoas que seguem a Cristo como Senhor, sendo queimadas, sendo crucificadas, sendo degoladas, crianças, um grupo terrorista chamado ISIS ou Estado Islâmico, que são as mesmas coisas, fazendo atrocidades lá na Palestina. Esse grupo já está iniciando uma caminhada para vir para cá, para a América do Sul. E eu quero dizer para você, meu amado, que muitos estão partindo através da morte,
os dias atuais. Muitos também têm sofrido, até mesmo no nosso Brasil, a perseguição do Evangelho de Cristo Jesus. Mas a Bíblia ela nos dá um conforto, dizendo que aquele que anda conforme a vontade de Cristo, conforme os seus mandamentos, conforme aquilo que a palavra nos ensina, assim como Paulo também falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, nós temos que fazer o melhor para Jesus, temos que caminharmos de acordo com aquilo que Deus, de aquilo que o Filho de Deus nos ensinou. Hoje a humanidade, ela corre por um caminho onde o homossexualismo, o lesbianismo, a transexualidade, a bissexualidade, ela está sendo apregoada como se fosse um sexo alternativo. E a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que foram feitos lá no livro de Gênesis o homem e a mulher, e só eles podem frutificar. Eu quero dizer para você também que através do pecado do homem, o homem se afastou de Deus, o homem tem ficado longe de Deus. E com certeza, todos esses livros que nós estudamos, eu acho que o mais difícil, o mais complicado, é o livro da vida. Porque o livro da vida é o livro que está o nome de todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, todo aquele que pratica a boa obra, todo aquele que anda de acordo com a palavra de Cristo. E muitos são aqueles que se afastaram de Jesus. Não também existe aquela palavra que diz assim, uma vez salvo, sempre salvo. Isso é mentira, isso é balela de Satanás, isso é a balela do nosso inimigo. Não existe essa palavra, uma vez salvo, sempre salvo. Você está dentro da igreja, você sai, vai para o mundo, vive no mundo, pratica as obras do mundo. Ah, não, mas eu aceitei Jesus lá, eu fui batizado. Não, meu querido, você perdeu, foi a sua bênção, você deixou o plano de salvação de lado e correu para o lado da condenação. Eu quero dizer para você que você precisa fazer a boa obra. Você precisa voltar para Cristo novamente, para novamente você conseguir estar diante do plano de salvação. Eu também quero falar para você, meu querido e minha querida, que não adianta você procurar subterfúgio, porque em nenhum outro há salvação, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nesse nome, só no nome de Jesus é que nós podemos ser salvos. A Bíblia é um livro completo. A Bíblia é um livro que ela traz as soluções para os nossos problemas. Ela também põe dúvidas em nosso coração, mas ela põe a dúvida para o arrazoamento do homem, para o homem reconhecer as suas falhas, reconhecer que ele é dependente de Deus. Eu quero dizer para você que muitos são aqueles que vão se voltar contra a palavra de Deus, porque vivem longe de Deus. E o livro da vida, ele diz que aquele que não está sendo achado, escrito o seu nome nele, será jogado no lago de fogo e enxofre. Eu gostaria de perguntar a você, o que seria de você se o grande julgamento fosse hoje? Eu queria perguntar a você se, quando fosse aberto esse livro, o que seria de você? O que seria da sua vida? Seria céu? Seria inferno? Eu quero dizer para você que no grande trono branco não haverá escape para ninguém. Todos, a Bíblia diz que todos estarão diante desse trono. Sejam salvos, sejam não salvos. Todos se apresentarão diante desse trono. Uns para a condenação, outros para a vida eterna, outros para a condenação eterna. A uns será dito, e Deus limpará, Apocalipse 21:4 diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A esses será dado o descanso eterno, a vida eterna em Cristo Jesus, juntamente com Deus e seus anjos. A esses são os salvos, que serão encontrados o nome no livro da vida. E aqueles que o nome não tiver escrito no livro da vida, receberá também, como está escrito em Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras,
e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meu amado, minha amada, eu quero dizer para você, quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para morrer. Ele criou o homem para viver a eternidade junto com Ele. Deus criou o homem para viver a eternidade com Ele. Mas quando o homem pecou, o homem escolheu duas posições. Ou ele nasce uma vez só e morre duas, ou ele nasce duas e morre uma. Aí você vai me perguntar assim, mas que situação é essa, pastor? Eu digo para você, quando o homem está com Cristo Jesus, ele nasce duas vezes. Porque ele nasce do ventre da mãe dele, do ventre maternal. Ele nasce para a vida eterna em Cristo Jesus. E morre uma vez só, que é a morte natural da carne. Mas quando o homem está sem Jesus, está no pecado, a escolha dele leva ele, sem Cristo, sem cumprir as palavras de Deus, sem cumprir os mandamentos do Senhor, a ele é ordenado nascer uma vez só. Ele nasce só da mãe dele, mas morre duas. Morre a morte natural humana e morre a morte espiritual, que é a segunda morte. E essa segunda morte é a que leva o lago de fogo e enxofre. Paulo nos diz que após a morte vem o juízo. Não adianta a missa de sétimo dia, não adianta a ladainha, não adianta rezar para qualquer santo, Nosso Senhor dos Mortos, Nosso Senhor das Cruzes, não adianta nada disso. Não adianta rezar para Maria, para José, para Paulo, para João. Não adianta. Não adianta nem pedir a Deus, porque quando a pessoa morre, ela perdeu a oportunidade em vida, porque é em vida que nós temos que aceitar Jesus. Sabe por causa de quê? Porque aqui é que o homem tem um poder de decisão. Lá, quando ele parte, quando ele morre, a sua vida vai ser decidida. Ele não vai decidir mais nada. A decisão vem do próprio Deus. Então, meus irmãos, meus amados, eu não quero julgar a ninguém, porque a Bíblia também diz em Mateus 7 para que nós não devemos julgar a ninguém. Eu não estou julgando a ninguém, porque até na hora da morte podemos ser salvos. Podemos ser salvos. Até na hora da morte nós podemos ser salvos. Nós vemos, e todos conhecem, a morte do ladrão da cruz. O ladrão da cruz em cima da hora, naquele momento derradeiro, naquele momento final da vida dele, ele aceita a Jesus como seu Salvador ali na cruz do Calvário. E quando ele acaba de aceitar, Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, a glória é algo maravilhoso. O livro da vida, o livro da vida é o livro que está o nome de todo mundo lá, aqueles que foram salvos, escrito com o sangue de Cristo Jesus. Quantos se dizem cristão também, mas ainda não aceitaram a Cristo verdadeiramente em seus corações? Analise suas vidas, analise a sua vida, analise sua vida, porque no livro da redenção nós falamos muitas coisas, no livro da natureza humana, o livro da consciência, o livro do pecado, o livro da lei do Senhor, o livro da justiça, falamos para todos, para todas as pessoas, para cristãos e não cristãos, para grandes ou pequenos. Eu coloco algo para vocês meditarem nessa noite, nesse dia. Deus, Ele é maravilhoso, mas você também tem que fazer a sua parte para o plano de salvação. Muitas pessoas dizem que foi de graça. A salvação veio de graça. Não. Quando você compra, vai no mercado, para você trazer 1 quilo de feijão, você tem que pagar algo. Não tem, não tem. Quando você chega na sua casa, você faz. Come. Se delicia com aquilo. O plano de salvação veio de graça para mim, para você. Mas teve que ser pago um alto preço. Como diz o hino, diz assim: eu sou
que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e ele pensava em nós naquela hora. Ele doou a sua vida para que você se salvasse. Ele doou a sua vida para que você o encontrasse nesse grande dia, com seu nome escrito no livro da vida. Há uma dor, meu irmão, muito grande no meu coração, porque tenho visto muitas pessoas partirem sem Cristo, muitas pessoas partirem negando a Cristo como Salvador. Não perca a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade. Cristo está perto de voltar. Se você tem alguém doente na sua casa, fale para ele que a solução é Jesus Cristo, que a solução é o Senhor, que a última palavra procede de Deus, e o que o principal de tudo é que não façamos planos aqui na terra, mas façamos planos para os céus, porque isso tudo será destruído. Eu quero dizer para você, e quero deixar para você referências, aonde vocês vão poder ler sobre o lago de fogo e enxofre e o juízo final. Anote aí, meu querido, meu amado, lá em Hebreus 9:27, 2 Pedro 3, de 10 a 13, Apocalipse 20:12, Mateus 10:26, Mateus 25:46, Apocalipse 20:15, Apocalipse 21:8, são referências ao lago de fogo e enxofre e o juízo final. Eu, como pastor, como pessoa igual a você, um ser humano pecador, eu quero dizer para você que eu te amo, mas Jesus te ama muito mais. Eu simplesmente sou um homem pecador igual a você. Tenho meus defeitos, minhas limitações, mas eu quero dizer que Jesus foi perfeito em tudo, em todas as suas ações e atitudes. Ele te ama. Foi Ele que morreu para te salvar, para me salvar. Quero também dizer para você, ler para você, uma palavra que está escrito assim: e vi o céu aberto, e eis o cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Não vai adiantar você chegar naquele dia e dizer assim, mas Senhor, né, eu tive cá minhas dúvidas, né, e Senhor, olha só, é aquele negócio, eu fiquei assim, eu te amo, né, mas não deu para me cumprir a tua palavra. Você não vai ser enganado, você não se engane, porque Ele é justo e fiel, Ele julga com justiça, Ele não aceita mentira. Lá em 1 Coríntios 15:28, também diz assim: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, depois que julgar todo mundo, e não houver mais desculpa para ninguém, porque ninguém vai poder dar desculpa de que nunca ouviu falar do nome de Cristo, nem do plano de salvação, nem da verdade, aí sim, nós seremos, aqueles que forem salvos, será um em Deus, teremos todos um só, né? Para que Deus seja tudo em todos. Nós seremos um só. Em João 5:22 também, fala também sobre isso.
João 5:22, estou lendo devagarzinho para que você venha entender do plano de salvação. João 5:22 diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então você vai ser julgado pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. Do 27 ao 29 ainda diz assim: e deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz de Jesus, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, não é por obras, todos, até os mortos. A Bíblia fala aqui, olha, João 5:22 e João 5, de 27 a 29, quer dizer, 27, 28 e 29. Venha lá, você vai ver que isso não está na minha Bíblia, não tem todas as Bíblias. Todos irão comparecer, os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos estarão comparecendo diante do trono de Deus. E eu quero dizer para você que ninguém escapará. Não sou eu, só não, a Bíblia está falando, meu amado. A própria palavra de Jesus, a própria palavra do Senhor. Aleluia. E o 34, Mateus 25:34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste ver-me. Olha, meu amado, você precisa fazer a obra de Deus. Você que é evangelista, pastor, presbítero, faça a obra de Deus. E ainda aqui no versículo 41 diz assim, Mateus 25:41 diz assim: e aos que estiverem à sua esquerda ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Preste bem atenção no final desse versículo. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que não é preparado para o homem, é preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. E você não quer ouvir a voz de Deus, abre-se uma cortina diante de você. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, você que é cristão, procure se consagrar, procure buscar a face de Deus, procure ler a Bíblia, procure orar, nem que seja um pouquinho para agradecer a Deus, mas procure uma intimidade com Deus, procure consertar a sua vida, porque não se julgue você mesmo uma pessoa importante, porque você tem valor para Deus, mas não levante sua cabeça dizendo que você é melhor do que ninguém. Todos pecaram. Lembre-se que você é esse, faz parte desse todos. Todos pecaram, instituídos ou separados estão da glória de Deus. Mas você aceitou a Cristo como Salvador. Você ouviu a segunda parte desse versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quero dizer para você, neste dia, nessa hora que você vai estar vendo esse vídeo, conserte a sua vida com o Senhor. Você que ainda não conhece a Cristo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Mas não procure aquela que só vive pedindo dinheiro, ou aquela que só vive proclamando bênção material, não. Ou só visão, revelação, profecia. Procure aquela que fale da palavra, te ensine a palavra de Deus, ensine a você a conhecer a Deus,
ensina você como ler a Bíblia, ensina você como conhecer as coisas que a Bíblia fala, que tem uma escola bíblica dominical, que tem um grupo de oração quando você tiver necessidade, você vai lá e vai estar aquele grupo lá para orar por você. Procure, né, um homem de Deus que esteja à frente da obra, um anjo de Deus, né, que está em frente a essa obra, que nós chamamos de pastor, um homem bom, consciente, amoroso, que lhe dê atenção. Vá para uma igreja onde você se sinta bem, aprenda de Jesus, aprenda a conhecer o Evangelho, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não sou eu que vou converter o teu coração, mas é o Espírito Santo de Deus, através da palavra de salvação, que é a Bíblia, que é este livro aqui. Você ouvindo a mensagem deste livro, ouvindo a mensagem da Bíblia, a mensagem desse livro poderosíssimo, porque ele é poderoso. Esse livro é poderoso. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer uma obra no seu coração. Não vá atrás de bênção, atrás de cura, não. Vá atrás de salvação. Porque não adianta você ser curado aqui e perder a salvação. O mais importante é você ser salvo. Eu agradeço a Deus por esse estudo, por essas mensagens que eu pude postar. De repente vocês estão olhando, poxa, o pastor das últimas vezes está com, né? Tá sem barbinha, sem nada. Mas eu quero dizer para você que eu vim aqui pela fé postar esse vídeo. Eu vim aqui pela fé postar o final desses estudos. E agradeço a você por ter visto, e principalmente a Jesus, por ter me dado condições, Senhor. Condições, meu Pai, de terminar. Os ataques têm sido grandes, né? Mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo 121 diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro é do Senhor, e vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Meu amado, um monte para você olhar para cima, você olha para cima para poder ver lá o cume do monte. Então você é obrigado a olhar para o céu, porque no céu Deus está ouvindo as nossas orações, as nossas petições. Eu agradeço a Deus por tudo, agradeço também a colaboração dos irmãos, agradeço ao nosso irmão Gustavo, ao evangelista Cleison, né? É o nosso irmão Gustavo, membro da Igreja Assembleia de Deus, Memorial Deus Vivo, ao nosso irmão evangelista Cleison Marins, da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, aqui em Jardim Catarina, no estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço ao pastor Francisco, né, Santos, da Igreja Assembleia de Deus Memorial ao Deus Vivo, em Portão do Rosa, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu agradeço aos irmãos de fé em Cristo que oraram e têm compartilhado e têm visto. Eu agradeço a todos meus irmãos. Agradeço ao pastor Vilarei, da Igreja, né, Pentecostal Despertar em Cristo. Agradeço ao pastor Robson Carvalho e à pastora Sherlaine, da Igreja Evangélica Rosa de Saron, ali em Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, né, aquele casal abençoado, como também a nossa irmã Rosana, a esposa do nosso pastor Vilarei. Agradeço ao bispo Ailton Sodré, da Convenção da Condip, no estado do Rio de Janeiro, né? Agradeço a colaboração de todos os pastores amigos, os evangelistas, ao evangelista Rodrigo, né? Da Assembleia de Deus
memorial ao Deus vivo, a pastora, esposa do pastor Francisco, a nossa pastora Marta também. E agradeço a todos os irmãos, tem muito que agradecer, meus irmãos. Eu poderia levar mais um tempo aqui falando das pessoas que contribuíram. Uma correção ao Bispo Robson Pereira, né? O Bispo Robson Pereira, da Igreja Nova Vida de Culubandê, né? São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, a Igreja de Nova Vida também, nosso amado irmão. Agradeço a todos os meus parentes, a meu pai, né? A minha madrasta, a todos que colaboraram para que nós viéssemos a terminar essa sequência de estudos. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, e quero dizer para você que eu sou pastor formado pela Faculdade de Teologia Nacional em Minas Gerais, sou também bacharel, né, como já sabem, formado em Teologia, bacharel em Teologia, fui segundo tenente do Exército Brasileiro, sou NPOR, sou oficial L2, meus irmãos, quero dizer para você, há pouco tempo terminei meu curso de juiz de paz, e quero dizer para você, meu amado, fui membro da Igreja Batista do Paraíso, igreja pastoreada pelo pastor Silas Batista dos Santos Lima, onde ali fui professor de escola bíblica dominical, secretário de escola bíblica dominical, fui também membro da Igreja Batista do Paiva, na época que o pastor Assuero Antunes Prelier era o pastor dessa igreja, juntamente ali, né, com a sua família, a nossa irmã Joelma. Fui da Convenção das Assembleias de Deus de Madureira, né, e ali eu fui evangelista, fui consagrado evangelista ali. Fui membro da Igreja Presbiteriana Renovada no Brasil, pastor Pedro Pérez, aqui em Jardim Catarina, São Gonçalo, Rio de Janeiro, né, e quero dizer para os irmãos, fui membro também da Igreja Assembleia de Deus de Papucaia, pastor Jorge, né? E eu estou dizendo para os irmãos porque muitas pessoas estão me perguntando as diferenças, de onde eu vim, quem sou eu, né? Então estou dizendo para os irmãos porque eu já preguei em várias igrejas, já tive várias igrejas, grandes e pequenas. Eu quero dizer para você, fui membro também da Igreja Batista de Niterói, né? Ali junto com o nosso amado pastor Nilson do Amaral Família, né? Quero dizer para você que Deus é maravilhoso e Ele nos conduziu às águas tranquilas e Ele tem nos guiado, Ele tem nos abençoado. Então, as minhas referências são essas, né? As minhas referências são essas e poderia acrescentar mais algumas coisinhas, mas é irrelevante. O principal é que eu estou na presença do Senhor hoje, pastor Carlos, consagrado, e quero dizer a você que Deus venha abençoar as suas vidas, que vocês possam aceitar a Cristo e reconhecer o poder de Cristo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Para encerrar, eu quero fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por tudo. Eu te agradeço por esse estudo, ó Pai, pela finalização dele. Que o Senhor possa entrar nos lares, nas vidas, nos corações, Senhor, das pessoas. Meu Deus, que eles possam ouvir a Tua voz, não a minha voz, que eles possam, conscientes, Senhor, serem conscientes de que não há salvação em nenhum outro a não ser em Ti. E que quando se manifestar, ó Deus, a Tua glória num grande juízo final, esse livro da vida será aberto, e aquele que não tiver o seu nome escrito ali, Senhor, aquele que não fizer por onde ter o seu nome escrito, Senhor, estará perecendo sem salvação. Abra, Senhor, o coração, abra o entendimento, Senhor, e salva essas vidas. Renova também a esperança, aviva a Tua igreja, o Teu povo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A paz do Senhor.